Olá, professoras e professores! Está na hora do programa Sala de Professor. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o tema do nosso trabalho tem a ver com grandes transformações. Vamos falar de uma revolução, da revolução da computação. Pensem bem. A partir do momento que começamos a utilizar equipamentos para processar dados e informações, tudo mudou. E mudou muito rápido. Hoje somos uma sociedade baseada na tecnologia, na comunicação e, é claro, dependente da conexão. E como? Agora, apesar de convivermos com computadores o tempo todo, poucos sabem que o começo de tudo isso é bem simples. É o 0 ou 1, ligado ou desligado. É isso mesmo. Para conhecermos melhor essa história, vamos trabalhar com 2 episódios da série Bits e Bytes, o número e a invenção do computador e o mundo digital. Senhores e senhoras, com vocês, uma das maiores invenções da história da humanidade, o computador! Talvez você só use o computador para encher a caixa de e-mails da namorada. Ou passe horas diante da tela tentando pular para a fase 778 do seu jogo preferido. Não vou negar que isso pode ser bem divertido. Mas o computador não é um console de jogo, nem um correio sofisticado de última geração, muito menos uma caixa de som interativa. O computador é uma máquina criada para executar tarefas variadas com precisão e agilidade. Com ele, a gente pode escrever textos, fazer pesquisas, projetar um prédio, editar filmes, retocar fotos, conversar com os amigos, calcular, organizar informações, controlar todo o processo de fabricação de uma indústria. Só para citar algumas coisinhas. Mas como uma máquina como esta pode fazer tantas coisas? O que acontece aqui quando a gente pressiona uma tecla ou um mouse? A resposta está aqui dentro, em algum lugar. Achei! Senhores e senhoras, com vocês, o cérebro do computador. Ou seria o coração? Bem, o fato é que o microprocessador realiza praticamente todas as funções necessárias para o computador funcionar. Mas como uma peça tão pequena pode fazer tanta coisa? O microprocessador é formado por milhares de pecinhas como esta, os transistores. Dá até para fazer uma comparação com o nosso cérebro. O ser humano está o tempo todo usando os neurônios para guardar ou para processar uma informação. Pode ser uma coisa simples, como o número de telefone de casa, ou um pouco mais complicada, como escrever uma redação sobre o impacto da globalização na sociedade e a construção da pós-modernidade. Ufa, haja neurônio. O fato é que toda a informação circula no nosso cérebro por esta rede de neurônios. O computador não tem neurônios, claro, mas tem transistores, milhares deles reunidos em circuitos. É verdade que os transistores não são células, mas sim peças eletrônicas criadas pelo homem graças aos seus neurônios, diga-se de passagem. E assim, como um só neurônio não serve para muita coisa, um transistor sozinho também não ajuda muito. Para falar a verdade, os caras que inventaram o transistor nem sabiam muito bem o que fazer com ele. Mas ao criar uma rede de transistores, o homem resolveu um grande desafio: como processar informações com agilidade e segurança sem precisar de muito espaço. E assim como a gente usa a rede de neurônios para entender a quântica e a globalização, o computador usa os transistores para abrir um programa, mudar a fonte do texto, salvar uma foto ou simplesmente dar um ponto final. Se estes caras não tivessem inventado o transistor, esta turma não tivesse a ideia de juntar os transistores em circuitos, e este aí não tivesse reunido estes circuitos em microprocessadores, você provavelmente não estaria usando este computador. Mas algo mais parecido com isto.
Este computador foi criado antes da invenção do transistor. O Colossus, como ficou conhecido, era enorme e funcionava à base de 1.500 válvulas. Acredite ou não, este trambolho ajudou a vencer os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi usado para decifrar as mensagens trocadas pelos inimigos em forma de códigos. Alguns anos depois, o exército americano lançou o primeiro computador digital eletrônico em grande escala. O ENIAC, como ficou conhecido, parecia mais uma central telefônica. Ele era enorme, do tamanho de uma casa de 4 quartos e 2 andares. Naquela época, o ENIAC foi considerado uma evolução e tanto. Mas apesar de todo o tamanho, ele não conseguia fazer mais do que uma simples calculadora de bolso atual. Os operadores tinham que programar o computador manualmente. Ele precisava de muita energia para funcionar. E as 17.000 válvulas queimavam a toda hora. Se você já teve o desejo quase incontrolável de jogar um computador pela janela, pode imaginar o que sentiram estes pobres operadores naquela época. Com a invenção dos transistores, o ENIAC e todos os computadores movidos a válvula viraram peça de museu. Começava uma nova era na evolução dos computadores. Graças ao transistor, foi possível criar um microprocessador. E como o microprocessador é pequeno e consome pouca energia, foi possível construir computadores pessoais. Sem os microprocessadores, os computadores seriam enormes, caros e precisariam de muita energia elétrica para alimentá-los. Mas como uma peça tão simples, uma espécie de chave que pode estar aberta ou fechada, pode ter sido tão importante para a evolução do computador? É aí que entra a matemática, a linguagem que os discípulos de Pitágoras chamavam de linguagem de Deus. Porque o bom e poderoso computador, na verdade, só sabe fazer uma coisa: calcular. Para calcular, nós usamos o sistema decimal formado por 10 dígitos. Isso é bem prático, já que nós temos 10 dedos. O computador não tem dedos, mas sim transistores. E o transistor só tem 2 opções. Ele pode estar ligado ou desligado, com ou sem corrente elétrica. Seguindo este raciocínio, alguns programadores chegaram à conclusão de que seria bem mais fácil se o computador trabalhasse apenas com 2 dígitos. E por isso, adotaram o sistema binário. Com corrente elétrica, o transistor fica aberto, o que na linguagem do computador significa o número 1. Sem corrente, o transistor fica fechado, o que na linguagem do computador significa 0. Vamos pensar no transistor como uma lâmpada. Apagada, temos o 0. Acesa, o 1. Ou seja, temos apenas 2 possibilidades. Com 2 lâmpadas, temos 4 situações possíveis: acesa e acesa, acesa e apagada, apagada e acesa, apagada e apagada. Mais uma lâmpada e teremos 8 possibilidades. Como você pode notar, as sequências possíveis dobram cada vez que acrescentamos uma lâmpada. Com 5 lâmpadas, temos 32 estados possíveis. Desta forma, é possível representar do número 0 ao 31. Mas como? Vejamos esta sequência de 5 lâmpadas. Se todas estiverem apagadas, vale 0. Apenas a primeira acesa vale 1. A segunda, 2. A terceira, 4, ou seja, o dobro da anterior. A quinta vale 8 e a sexta vale 16. Se quisermos representar o número 4, basta desligar as outras. Mas e para formar o 12, por exemplo? Basta ligar o que vale 8 e o que vale 4. 8 mais 4 igual a 12. Assim, poderíamos representar outros números apenas acrescentando outras lâmpadas. O sistema binário não é nenhuma novidade. Há mais de 2.000 anos, matemáticos indianos já imaginaram um sistema numérico representado apenas por zeros e uns. Outros teóricos ajudaram a sistematizar esse sistema ao longo dos séculos. Mas foi só em 1801 que um tecelão francês teve a ideia simples, e por isso mesmo genial, de aplicar o sistema binário para automatizar os teares.
produzir os tecidos que encantavam reis e rainhas na Europa era uma tarefa difícil e demorada. Os tecelões tinham que amarrar fio por fio para criar diferentes formas e desenhos. Jacquard conhecia o sistema binário e resolveu criar cartões como estes para agilizar o trabalho. A presença ou ausência de uma perfuração em frente a cada haste determinava se o fio deveria ficar por cima ou por baixo. Em 1804, Jacquard criou um tear que funcionava totalmente automatizado, permitindo ao tecelão executar padronagens complexas de uma forma quase impossível até o momento. Para mudar o padrão do tecido, tudo que o tecelão precisava fazer era substituir o cartão. A invenção de Jacquard não era um computador, mas, sem querer, acabou se tornando importante na história da informática. Os transistores atuais funcionam na mesma lógica dos cartões perfurados de Jacquard. Assim como os cartões, os transistores têm apenas dois estados possíveis: ligado ou desligado. No caso dos transistores, cada estado corresponde a um dígito, 0 ou 1, os famosos bits. Tudo no computador é formado por sequências de zeros e uns. Mas espera aí, o computador não é uma máquina de tecer, nem uma calculadora. Eu posso desenhar, escrever. Como ele faz para representar a letra C, por exemplo, se ele só entende 0 e 1? A letra C, como todo mundo aprende na escola, é a terceira letra do alfabeto. Ela vem antes do D e logo depois do B e serve para formar um monte de palavras. Mas para o computador, a letra C não existe. Porque para o computador, a letra C é um número formado por sequências de zeros e uns, os bits. E assim como o computador não precisa aprender o alfabeto, o ser humano também não precisa entender o código do computador. Porque o teclado faz esse meio de campo entre nós, seres humanos alfabetizados, e ele, o computador digital. Desta forma, o computador consegue escrever qualquer texto, usando apenas 2 dígitos. Cada 0 e 1 representa um bit. Um bit é a menor unidade da informação. E assim como alguém decidiu que um conjunto de 12 forma uma dúzia, definiu-se que um conjunto de 8 bits seria igual a um byte. E pensar que é possível representar tanta coisa apenas com bytes, ou seja, com sequências de zeros e uns. Esta foto aqui, ela tem 4 megabytes. Isso significa, então, que ela é formada por milhares de bytes, certo? Os computadores de hoje podem processar uma quantidade cada vez maior de bytes. Mas o primeiro computador digital, lançado em 1953, não chegava nem perto disso. Se a gente pudesse voltar no tempo e falasse para esse pessoal aí que um dia eles iam poder ter um computador em casa ou no trabalho para fazer um monte de coisa diferente, eles provavelmente iam achar que era uma pegadinha. Porque até os anos 70, os computadores pessoais não existiam. Os computadores ainda eram grandes e caros, ficavam guardados em salas especiais e poucas pessoas sabiam o que fazer com eles. Eram os mainframes, que não tinham nada a ver com nossos computadores atuais. Até que começaram a aparecer os primeiros computadores pessoais. Surgia aí uma nova geração de computadores. Tá certo que no começo eles pareciam mais um painel de avião, talvez. Estes aí não tinham nem monitor e se comunicavam com as pessoas através de luzes. Com o tempo, os computadores evoluíram. Ficaram mais práticos, mais ágeis, menores, diminuíram tanto que hoje cabem no bolso. Mas esta história ainda não acabou. Está em plena evolução e a próxima geração, bem, isso a gente vai ter que esperar para ver.
Já me disseram que pareço turista japonês. Não pelo olho puxado, mas porque adoro uma máquina fotográfica. Tiro foto de tudo. Olha só a minha rua. Esse aí é o teto do meu quarto. Tava fazendo uma experiência. A minha prima Thalita, a moto do meu primo, o meu cachorro. Fala aí, Luke! Esta foto é da festa junina do ano passado. Eu enviei esta foto pro Zé, que enviou pra Júlia, que passou pro Pedro, que pôs no Orkut pra todo mundo ver. E pensar que minha mãe tinha que comprar um filme, colocar na câmera, tirar um número limitado de fotos. Só pra mais tarde descobrir que a foto estava escura, que a fulana saiu com o olho vermelho e, mais grave ainda, que a noiva ficou sem cabeça. Depois que inventaram essa coisa de máquina digital, tirar foto virou uma coisa super simples. Se não ficar boa, eu faço outra. Depois eu posso aumentar, diminuir, passar para preto e branco. Mas afinal, qual a diferença dessa foto para aquela da minha mãe? E o que é uma foto digital? Esta foto foi feita em uma câmera digital. Esta em uma câmera analógica. Os dois tipos de câmera possuem uma série de lentes que focalizam a luz para reproduzir a imagem de uma cena. A principal diferença é a forma como elas registram a luz. A câmera analógica captura a luz em uma película formada por minúsculos cristais de prata que reagem às diferentes intensidades da luz. As câmeras digitais não usam filmes nem têm cristais de prata. Elas funcionam à base de sensores como este. A luz sensibiliza o sensor, que converte cada ponto destes na única informação que o computador consegue entender, os bits. A capacidade de registrar e armazenar tudo em sequências de zeros e uns é uma das principais diferenciações da tecnologia digital. Muito diferente do formato analógico, no qual as próprias ondas físicas são enviadas pelo ar ou copiadas para uma mídia, como um disco vinil ou uma fita cassete. Analógico vem de análogo. É a representação de alguma coisa, continuamente, através de algum meio. Fazer analogia é copiar, imitar, tentar reproduzir algo da maneira mais fiel ao original. Pensando bem, isso é bem mais antigo do que parece. Os homens ainda viviam em cavernas quando descobriram que era possível criar e guardar as reproduções do mundo que os cercava. Eles usavam as pedras para reproduzir imagens dos animais e da vida daquela época. Era tudo meio tosco, mas a gente poderia dizer que os homens da caverna estavam fazendo uma espécie de processo analógico. Eles copiavam os contornos dos animais e formavam imagens em 2 dimensões. Ainda hoje, eles são os únicos registros da vida daquela época. Com o passar do tempo, o homem começou a usar outras formas para captar e registrar a realidade, ou melhor, sua versão da realidade. A invenção da fotografia representou uma revolução e tanto. Pela primeira vez, o homem conseguiu reproduzir uma imagem exatamente como ela era. O primeiro dispositivo de captura de luz a partir de sensores surgiu em 1975. Naquela época, ninguém podia imaginar que a fotografia digital ia virar febre mundial. Assim como este quadro é feito de pequenos pontos de tinta, o corpo humano é feito de células e esta casa é feita de tijolos, toda fotografia digital é feita de pixels. Cada quadrinho deste é um pixel. Pixel é a abreviação de Picture Element. Em português, algo como elemento da imagem. O pixel é o menor elemento da imagem digital. Eu ampliei a foto na tela. Dei um zoom, sabe? E olha o que aconteceu. Tá vendo esses quadradinhos? São os tão falados pixels. Como será que o computador consegue representar todas essas cores e tons diferentes sem usar uma gota de tinta sequer? O computador não trabalha com tinta, nem com telas. Ele só entende códigos matemáticos. E assim como ele usa esses códigos para representar textos, planilhas e sons, o computador também usa códigos para representar intensidades diferentes de cores. Cada pixel, em geral, carrega 3 números. Um para representar o vermelho, R.
outro para representar o verde, G, e outro para representar o azul, B. Este é um padrão conhecido como RGB, as iniciais das 3 cores em inglês, Red, Green e Blue. Quer dizer que o pixel tem apenas 3 cores? Será que o mundo digital é todo vermelho, verde e azul? Não! O mundo digital não é apenas vermelho, verde e azul. Este pixel, por exemplo, é amarelo. Amarelo é a cor dos pintinhos, do sinal de atenção e das bolinhas do biquíni da Ana Maria. No caso deste pixel, o tom de amarelo é o resultado da mistura de 3 números. O primeiro número indica a intensidade de vermelho no pixel. O segundo número indica a intensidade de verde deste pixel. E o terceiro número indica a intensidade do azul neste pixel. A cor deste pixel, portanto, é uma combinação destas 3 intensidades, que juntas formam este tom de amarelo. Não podemos nos esquecer que o computador não usa o número 2, nem o 5. O computador só trabalha com 2 algarismos, o 0 e o 1. Com 8 bits, é possível criar 256 combinações. Para exibir esta imagem na tela, a memória do computador tem que ler e interpretar os 3 bytes de cada pixel. O computador lê cada sequência de zeros e uns, encontra o número equivalente, faz os cálculos, até chegar ao resultado final. É difícil acreditar que todo computador é pura matemática. Isso significa que a careta do Carlos não corre o mesmo risco da noiva sem cabeça. Afinal, as imagens digitais nunca perdem a cor, já que os bytes nunca mudam. As imagens digitais costumam ocupar muito espaço na memória do computador. Claro que tudo depende do tamanho de cada imagem. O tamanho de uma foto digital depende da quantidade de pixels que ela tem. A quantidade total de pixels de uma fotografia equivale ao número de pixels na horizontal multiplicado pelo número de pixels na vertical. Esta foto tem 1.500 pixels em cada linha vertical e 2.000 pixels em cada linha horizontal. Isso dá um total de 3 milhões de pixels, ou 3 megapixels. Como cada pixel desta imagem tem 3 bytes, um para cada cor, isso significa que ela tem 9 milhões de bytes. Para abrir essa imagem, o computador vai precisar ler e interpretar todos eles, byte por byte, pixel por pixel. Uma imagem de 3 megapixels é considerado um arquivo grande. Um arquivo grande ocupa muito espaço no disco rígido do computador. Um computador pode ter problemas para encontrar o que procura quando o disco rígido está lotado de bytes. Tudo depende da capacidade do disco rígido, o HD. Não sei se você já ouviu falar em compressão. Esse processo serve, entre outras coisas, para diminuir o tamanho dos arquivos. Essa foto aí, por exemplo, ela tinha 3 megapixels. Depois que eu fiz essa compressão, ela passou a ter 1 megapixel. Quem dera eu pudesse fazer isso com os arquivos na minha cabeça. Espremer tudo para poder colocar mais coisa. Como o tamanho das fotografias depende da quantidade de bytes que ela tem, uma forma de diminuir seu tamanho é reduzir a quantidade de bytes. Existem formas diferentes de fazer isso. São os métodos de compressão. Esta imagem, por exemplo, ela está em preto e branco. Tudo o que o computador precisa é associar um bit a cada cor. O branco é representado pelo número 1 e o preto pelo 0. O computador guarda esta imagem em sequências de 0 e 1. Para exibir novamente a imagem, ele tem que converter o código em cor novamente. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Isso pode levar muito tempo. Alguns programas de compressão criam códigos para facilitar esse trabalho. Ao invés de guardar pixel por pixel, ele guarda sequências. 40, 91, 20... Acho que entendi. Minhas fotos não passam de códigos matemáticos. Mas será que a mesma coisa acontece com o som? O som nada mais é do que o resultado da vibração do ar. No formato analógico, o som é registrado e transmitido exatamente da forma original, ou seja, em forma de uma onda contínua. Uma pessoa fala em um microfone. Alô, alô, teste.
passa pelo microfone em forma de onda. A fita cassete grava o som em forma de onda. A onda pode então ser lida, ampliada e enviada a um alto-falante para reproduzir o som. No formato analógico, o som é registrado e usado em sua forma original, em ondas. O sistema digital não consegue registrar ondas. Por isso, ele faz uma amostragem, escolhe alguns pontos da onda, atribui números a cada um desses pontos e reconstrói algo que lembra uma onda, mas que de perto parece mais uma escada. Quanto mais pontos a curva tiver, mais parecido com o som original. O sistema digital mudou radicalmente a forma de lidar com a informação. Nunca na história da humanidade foi tão fácil produzir, enviar, guardar e acessar informações. Eu, um simples mortal, posso gravar uma composição própria no meu computador e ainda posso enviar para o celular do Pedro, publicar na internet, passar para o aparelho MP3, copiar para um CD e distribuir para todo mundo. Tudo isso graças à matemática. E foi com esses filmes que os nossos professores convidados desenvolveram o trabalho de hoje. Está aqui a professora de Física, Cristiane Tavolaro. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Val? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. E o professor de Matemática, Léo Aquil. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E você já trouxe um desafio logo de cara, né? Conta para nós. O que é isso que nós temos aí? É um desafio que aparentemente não tem nada a ver com números binários, mas só aparentemente. Tá certo. Para resolver esse desafio, pelo menos para ajudar a resolver, nós vamos chamar uma pessoa aqui do estúdio, a Tati. Tudo bem, Tati? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao Sala de Professor. Hoje você vai ser submetida a vários testes aqui, né? Você já sabe disso. Já. Então, o primeiro teste qual que é, Léo? É o seguinte, Tati, tem um desafio que uma senhora foi para um hotel e ela pretendia ficar 7 dias, só que ela esqueceu o dinheiro. Então, ela propôs para o dono do hotel o seguinte: ela tinha uma joia composta por 7 argolas de ouro, ouro branco, e ela deixaria uma argola por dia para o dono do hotel como garantia. Então, ou seja, no primeiro dia ela deixaria uma argola, no segundo dia 2 argolas, no terceiro 3 argolas e assim por diante. E no 7º dia, 7 argolas, no final do 7º dia ela pegaria as argolas de volta e pagaria o dono do hotel com o dinheiro que ela receberia. Ela quer fazer o menor número de cortes possível. Então, como você resolveria esse problema? Onde você cortaria e qual o número de cortes? Cortaria no segundo, no quarto e no sexto. E por que você pensou isso? Porque no segundo você liberaria essas duas, no quarto essas duas e todas ficariam soltas. É uma Ela boa teve solução, né? uma solução boa. É. Mas eu consigo fazer esse problema com um corte apenas. Ih, começou. Tem certeza disso? Absoluta. Se você acompanhar o programa, você vai encontrar a solução no meio do programa. Bom, obrigado, Tati. Obrigada. Pode sair, vai lá pensar. Coitada da Tati, vai ficar o programa todo pensando, e você também vai ficar pensando o programa todo. Enquanto nós vamos tentando resolver o problema das argolas, nós vamos falar um pouquinho do mundo real e desse mundo digital. Tem uma conversa entre esses dois mundos. O computador faz essa conversa, a física faz essa conversa, a matemática faz essa conversa. Cris, vamos entender um pouquinho melhor isso? Vamos logo para um exemplo de código binário, que são as televisões, os aparelhos de televisão hoje em dia. Vamos lá. Vamos para lá. Vamos conversar um pouquinho mais de perto aqui, falando já diretamente dessa conversa entre esses dois mundos. Pois é, Valmir, você sabe que, você mesmo comentou, o nosso mundo é cheio de informações e a gente quer adquirir essas informações o mais rápido possível, né? E essas informações trafegam aí no espaço por eletricidade, né? Então, se nós quisermos captar luz, som, enfim, nós precisamos de sensores que captam essas ondas, né? Que na verdade são ondas analógicas e transformam isso numa tensão que precisa ser traduzido
numa linguagem que o computador entenda, que é a linguagem digital, né, dos códigos binários. Por exemplo, luz, né? É um exemplo fantástico, porque hoje todo mundo fotografa tudo com a câmera digital, tá lá. O sensor da câmera capta essa luz, transforma em ondas, tensão, né? exatamente. O conversor faz a transformação e o computador permite que a gente veja novamente essa imagem digitalizada na tela, né? Maravilha. É muito legal, porque essas informações que chegam analogicamente são digitalizadas através de uma linguagem matemática. E essa linguagem matemática são os números binários. Você fez um experimento para mostrar para a gente. Vamos olhar isso de perto. Cris, Léo, o que é isso que você montou aqui, Léo? Eu montei um painel para a gente poder entender como nós representamos números naturais, que pode ser qualquer número natural, em números binários, ou seja, números 0 e 1. Então, no primeiro quadrado, nós temos 1 representado por 2 elevado a 0, certo. o 2 por 2 elevado a 1, o 4 por 2 ao quadrado, o 8 por 2 ao cubo e o 16 por 2 à quarta. Certo. Né? Então, por exemplo, se nós tivermos uma única lâmpada, ela pode ter apenas duas possibilidades, ou ela está desligada ou ela está ligada. Desligada é o 0 e ligada é o 1. Legal. Quando Agora, temos o segunda? Quando nós aumentamos o número de bits, aqui temos 1 bit, aqui temos 2 bits. Nós aumentamos o número de possibilidades. No caso aqui, com 2 bits, 4 possibilidades. Ou 0, que está tudo apagado. 0, 0. Ou 0, 1. Ou 1, 0. 1, 0, que representa o 2. Ou o 1, 1. Que representa o 3. Certo. A cada casa, isso vai aumentando no expoente, vai aumentando exponencialmente. Exatamente. Então, como nós podemos representar o número 11, por exemplo? Vamos lá. Então, 16 é maior que 11. Deixa ele Já apagado. 8 é menor que 11, então ele será aceso. Vamos acender. Então, 8. 8 mais 4, 12, passou. Então, passa para cá. 8 mais 2, 10, está aceso. 10 mais 1, 11. Então, está representado o número 11 por zeros e 1. 1, 0, 1, 1. Legal, bacana. Bom, e isto daqui pode ser o resultado de informação analógica que está entrando no computador e está sendo convertida na informação digital. Exatamente. E a gente precisa ter uma preocupação, né, Valmir? Até que ponto esse número de bits interfere no resultado final que a gente vai obter? Então. Por exemplo, eu quero ouvir música. Então, eu vou gravar a música, não é? Tá certo. Eu posso gravar essa música utilizando um software, não é? E esse software pode mostrar para a gente qual é o tipo de informação que a gente está gravando. Esse software aqui, que software que é? Ele é o Gran V6, ele está disponível na internet para baixar, a gente tem um endereço na ficha, inclusive, o professor pode usar Legal. sem problemas no computador, né? Bacana. Então, eu vou pedir aqui para o Léo me ajudar, ele vai produzir aí alguns sonzinhos para a gente ver o resultado aqui, tá? Tá. Aí você está em... 512 canais de gravação de frequência. Legal. Veja que a gente tem aí uma espécie de onda, mas ela está toda quadradinha, né? Quer dizer, existe aí uma dificuldade para representar esse som que o Léo produziu com essa quantidade de canais. Então, eu vou fazer uma alteração aqui. Agora, eu vou usar 16.384 canais. Olha só a diferença. Tá lá. Ficou tudo redondinho, né? Quer dizer, agora a gente perdeu aquelas quinas, né? Que mostram aquela onda quadrada, porque agora a gente tem uma quantidade maior de canais de informação. Quer dizer, essa representatividade depende do código binário, que por sua vez depende do conversor analógico digital. Como é que ele faz a tradução? Com quantas frases binárias ele consegue escrever a informação analógica que entra no computador? Vamos ver isso? Vamos ver isso mais de perto. Aliás, cada um desses temas tem um monte de detalhes e cada um desses detalhes são interessantíssimos. Com certeza. A pergunta principal aqui, que não quer calar, é quantas frases binárias nós podemos escrever sabendo que os valores possíveis para os bits são 0 e 1? Depende do conversor. Então, suponhamos que eu tenha um conversor AD com saída de 3 bits apenas.
Se isso é verdade, então olha lá, a nossa informação analógica está entrando no computador em forma de tensão. O conversor vai tentar traduzir essa informação naquele código binário. Se são só 3 bits, o máximo que eu vou conseguir de frases é 8 frases, né, fazendo aí o arranjo desses valores, ou seja, 2 elevado ao cubo. Novamente aparece aí a potência que a gente viu lá com o Léo, né? Mas aí, olha só, suponhamos que eu ainda tenha esse conversor e eu estou lá gravando o som, né? E sons diferentes vão ter tensões diferentes associadas. Então, imagine aí, 1,3 volts, 1,4 volts entrando lá no conversor. Mas olha só o que aconteceu. Ele transformou em valores iguaizinhos, né? Por que que ele faz isso? Veja bem, se eu tenho aí 5 volts de máximo de entrada para os circuitos integrados do computador, então esses 5 volts vão ter que ser divididos nas 8 frases que o conversor consegue transformar. Então, cada frase está associada a uma faixa de tensão, né? Então, a primeira frase está associada a 0 até 0,625 volts e assim por diante. Aquelas duas informações, 1,3 volts, 1,4 volts, onde é que elas vão se encaixar? Então, olha aqui, ó, na terceira frase binária. Mas espera aí. É a mesma frase para 2 informações diferentes. Isso significa que se eu for reproduzir esse som pelo computador, eu vou ouvir o mesmo som, vai ficar esquisito, né? Quer dizer, para a gente conseguir aqui diferenciar um do outro, nós precisaríamos diminuir esse intervalo. E para isso eu preciso aumentar o número de bits de saída. Hoje em dia os computadores trabalham com conversores AD com 32 bits na saída, 64 bits na saída, ou seja, de certa forma, esse problema está resolvido. Uma coisa que eu achei espantosa, Valmir, é que o computador só lê de 0 a 5 volts. E quando você tem um computador de 64 bits, você subdivide em 2 elevado a 64, é isso mesmo? Exatamente. Quanto que dá esse valor? É da ordem de 1,8 vezes 10 elevado a 19 frases. Era aquele, seria o intervalinho esse daí. Bom, é um número muito grande, a gente pode fazer muita coisa com isso, né, Cris? Tem uma questão aqui, nós já trouxemos a Tati, porque, Tati, você vai ficar na frente aqui, né, desse placar, nós temos umas facas, não é isso? E vamos atirar essas facas em você. É essa mágica que nós vamos fazer agora, não? É quase tão impressionante quanto. Então, vamos lá. A mágica é a seguinte, Valmir, enquanto eu já pedi para a Tati formar 5 linhas e 5 colunas, pode ir colocando, Tati? Com esses cartões bicolores. Certo. Okay? Ela vai dispor esses cartões aleatoriamente. Né? Pode ser tanto a parte laranja quanto a parte azul, em 5 linhas. E 5 colunas. E você não combinou nada com ela, Tati? Não combinou, né? Não. Tá bom. Tá nada combinado. Tá. E a mágica consiste no seguinte, eu vou virar de costas, ela vai escolher qualquer cartão aqui e vai virar esse cartão. E eu vou descobrir qual cartão que ela virou. Vai nada. Duvido que vai descobrir. Imagina, Cris, você acha que uma coisa dessa é possível? Não vai descobrir nada. Tati, já fez? Já. São 5 linhas, 5 colunas. Vai, vamos lá, Léo. Mas 5 por 5 está muito fácil. Eu vou complicar um pouco mais e vou distribuir mais uma coluna e mais uma linha. Então, vou colocar aqui aleatoriamente mais uma linha, mais uma coluna. Cris, você já viu esse truque aí? Não. Isso é truque, né? Tá na cara que isso é truque. Memória fotográfica? Memória fotográfica, já guardou? Bom, tem gente que consegue guardar, né? Consegue mesmo. Esses números, até muito mais do que isso. Bom, então você tinha uma matriz 5 por 5 e agora, para piorar, você tem uma matriz 6 por 6, é isso, Léo? É isso mesmo, Valmir. Então, agora tá eu vou bom. virar de costas. Para de olhar, porque você vai guardar de memória. Vem para cá, olha para mim. Olha, eu não vou passar, vai. Ok. Eu também não vou ver. Tá. Pode tirar um dos cartões, na verdade, virar um dos cartões. Muito bem, não virar ainda. Eu não fiz nenhum sinal para ele. Vai, Léo. Você tá agora pronto para... Agora vamos mentalizar aqui. Tati, você escolheu uma bem difícil, hein? Esse aqui. Não é possível. É esse? Não. Rapidinho. É isso? Foi esse mesmo que você virou?
Tá aí a tem um mágica. truque aqui, nós vamos descobrir qual é esse truque, mas você não vai contar agora não. Não vai contar agora Tem a não. ver com os números binários. Tati, você já resolveu essa daí? Não. Já resolveu o outro das argolas? não. Então agora você tem bastante tempo para pensar. Dá licença, muito obrigado pela sua participação. Depois a gente vai ver todas essas respostas, mas agora nós vamos trabalhar com algo que está mudando o ensino de física e certamente vai ser muito usado pelos professores nos próximos anos. Aprendizagem baseada em projetos. É isso né? aí. E você trouxe aqui uma placa bastante famosa que é Arduino. o Arduino. Palavra mágica no momento. né? Então, esse Arduino é um circuito que está prontinho, a gente pode comprar. O software está disponível na internet, existem códigos de programação disponíveis na internet, vários exemplos de aplicação, vídeos no YouTube, enfim, tem muita coisa acontecendo aí, inclusive no mundo artístico, né? Tem muitos artistas plásticos utilizando o Arduino. Então, eu trouxe uma experiência muito simples aqui que eu estou chamando de alarme óptico, ou seja, a ideia seria, de alguma maneira, se mudar a intensidade de luz no ambiente, vai acender uma lâmpada sinalizando que aconteceu alguma coisa naquele ambiente, né? Então, veja bem, eu associei ao Arduino... Bom, vamos mostrar detalhadamente, Vamos lá, por MacGyver. favor. Chega aqui mais próximo, vamos mostrar bem detalhes, aí tá... Esse sensorzinho aqui é o sensor de luz que a gente chama de LDR. Ele é um sensor que depende da intensidade da luz. A resistência dele muda com a intensidade da luz. Quanto mais luz incidente, mais elétrons efetuam transições para a banda de condução, portanto está aumentando a condutividade desse material, por isso a resistência dele diminui. Como ele está associado em série com uma resistência e... Como nós já conversamos, eu tenho que polarizar esses dispositivos com no máximo 5 volts. Certo. Então eu vou ter 5 volts aplicados na extremidade do meu sensor e da resistência ligada em série com ele, né? Então, incidindo luz aqui, a própria luz do ambiente, já existe aqui uma queda de tensão associada a esse dispositivo. Tá, mas aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso contar para o Arduino o que eu quero que ele faça. Ele que vai comandar a brincadeira aqui. Certo. Eu preciso explicar para o Arduino que, se diminuir a intensidade da luz ali, ele vai ter que mandar um sinal para o LED acender. Né? Perfeito. É o caso aqui, olha, eu estou diminuindo a intensidade da luz, o LED Acende acendeu. a luz. Tá, como é que eu fiz isso? Então eu preciso mostrar aqui na tela do computador. Ok, tá? mostra pra então, gente. veja só, quando tem luz ambiente, eu estou lendo aqui no LDR um número com 3 dígitos, 234, 232, enfim. Quando eu diminuo a intensidade de luz aqui no meu sensor, muda o número. Olha só, 700, 600, mudou o número. O que está acontecendo? Eu preciso saber o que esse número significa em termos de binário. Onde está o código binário aí no caso? Então vamos ver como é que a Vamos gente lá. faz isso. Vamos lá para o nosso monitor. Né? É uma regra de 3. No fundo é uma regra de 3, né, Cris? Por exemplo, suponhamos que eu tenha lido lá na tela do monitor o número 432 associado ao LDR, né? Como é que eu posso escrevê-lo em forma de binário usando a base 2, né? Então, tá lá, 2 elevado a 9 tem que ser 0, não vou precisar dele. Eu vou precisar do 2 elevado a 8, que dá 256, do 2 elevado a 7, que dá 128, e assim por diante, né? Então, eu vou associando zeros e uns para aquelas potências que me interessam, até que eu consiga somar 430. Peraí, já vi esse joguinho. Esse daí é o nosso painel de Exatamente. luzinhas ali, né? Só que é um painel que a gente faz aqui. E aí a gente consegue, então, em 10 bits, escrever Agora esse sim. binário que corresponde a uma informação que chegou. 2,10 volts. Então, o computador vai entender isso. Bom, nós vimos isso para luz, mas nós podemos ver para qualquer entrada de qualquer medida física. Qualquer sensor. Então vamos lá, você vai fazer uma gracinha agora com o Arduino. Enquanto isso, nós vamos fazer uma outra graça aqui. Nós vamos revelar, afinal de contas, o que aconteceu. Como é que é o truque aqui? Qual é a matemática? Valmir, quando eu falei que ia colocar mais uma linha e mais uma coluna para dificultar o problema, eu estava dando uma desculpa. Na verdade, eu estou dando a solução para esse problema. Ok. Então, nós vamos escolher uma das cores para ficar sempre um número par. Eu escolhi a cor azul. Então, por exemplo, na primeira linha, nós tínhamos 2 cores azuis. Então, eu vou colocar um cartão laranja para continuar par. Ah, tá. Na segunda linha, nós tínhamos uma placa azul, coloquei mais uma azul para ficar um número par. Eu sempre tenho um número par nas linhas, né? 4 aqui,
4 aqui, um número par nas colunas. 2 aqui, 4 aqui, 2 aqui, 0 aqui, 2, 4. Bom, quando a Tati escolheu este quadrado aqui para desvirar, o que acontece com esta linha? Ela ficou com um número ímpar. Ficou com um quadradinho azul. E o que acontece com esta coluna? Também com um quadradinho só azul. Então, se eu fizer o cruzamento desta linha que tem problema e com esta coluna que tem problema, a interseção é a solução. Deu para entender agora por que nós estamos falando de números binários, né? E aí isso mata o problema. Na verdade, isso é bastante utilizado, né? Como é que é chamado essa estratégia em computação? Esse quadradinho que eu coloquei é chamado bit de paridade. Então, o computador, para detectar quando tem um arquivo corrompido, ele usa um software que vai detectar exatamente onde está o erro. Se passou de um lugar para o outro e teve alguma alteração, ele vai detectar exatamente onde está o erro. Muito legal. Agora nós vamos resolver também o problema da argola, né? Sim. Finalmente, o mistério das argolas. Eu tenho certeza que muita gente está pensando nele. Como que a gente resolve isso? Bom, eu vou fazer um corte na terceira argola. Por que na terceira argola? Porque eu vou soltar uma argola, essas duas de cima e essas 4 de baixo. Então, fazendo isso, Cris me dá uma ajuda aqui, eu vou ter uma argola, 2 argolas e 4 argolas. Você já viu isso hoje, Valmir? Já vi o programa todo. Pois é, são os zeros e uns, né? As potências de 2. Então, a senhora vai dar esta argola no primeiro dia, no segundo dia ela vai trocar essa argola por essas duas, Sim. No terceiro ela junta com esta, no quarto dia ela troca por essas 4, quinto dia, mais uma argola, sexto dia, mais 2 argolas, sétimo dia. E ela fecha. E eu espero que essa mulher leve o dinheiro, porque ela pensar uma solução dessa, que brilhante. Brilhante, Eu né, tenho senhora? certeza que essa senhora também é DJ, da melhor qualidade, né, Cris? Com certeza. Vamos ver? Vamos lá. Som na caixa e agora você vai transformar, você transformou esse LDR num outro sensor. Opa, o que é isso? Ele continua sendo um sensor de luz, porém, agora eu consegui fazer com que o Arduino interprete cada intensidade de luz está sendo associada a um númerozinho, a um código binário. E a programação está dizendo assim, olha, toque uma frequência diferente para cada númerozinho. Então, por isso... Olha só. Graves e agudos. Bom, Cris, vale a pena a gente lembrar que o Arduino é facilmente comprável, você pode comprar os componentes, pode comprar a placa inteira, quer dizer, e o programa também é um programa aberto. Está disponível na internet. As e os pessoas códigos de programação também estão disponíveis. A gente está falando de um mundo colaborativo. Exatamente. E um mundo de educação e também um mundo colaborativo que pode transformar muito a educação hoje em dia. Aposto que vocês curtiram os experimentos e os jogos de hoje, os desafios que nós temos, que não são só na educação. Agora, aproveitem as vantagens do mundo digital e entrem na página da TV Escola na internet. Peguem a ficha de atividades do programa e todo o material que foi apresentado aqui e comecem hoje mesmo a fazer esse projeto com seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Depois, claro, não esqueçam de nos escrever, de nos mandar fotos e vídeos dos dispositivos que vocês criaram. Nós estamos esperando, ok? O programa Sala de Professor, infelizmente, está terminando. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professores. Obrigada, Valmir. Obrigado. E muito obrigado a todos vocês que estão sempre conectados com o programa, linkados com a TV Escola, o canal da educação. Nos encontramos no próximo programa. Como é que é mesmo, Cris? Tchau, gente. Até lá.